e a partir de que momento eu já estou começando numa corrida maluca para acumular coisas, para com isso alimentar a minha vaidade. Dizer, eu sou maior do que você porque possuo mais coisas, ou meu nome está mais projetado. É um limiar tênue entre realmente proteger a personalidade e entre começar a gerar um chantilly que não tem nada a ver com a massa do bolo, que mais está pesando e prejudicando o bolo do que qualquer outra coisa. Tá? Então nós temos sim que cuidar da nossa personalidade, mas com uma maturidade, com uma moderação, com uma sensatez. Qual é, vamos dizer assim, o limite entre o autocuidado, o cuidado de si com a vaidade? Eu diria que o grande problema aí, a grande dificuldade realmente, é você cuidar de si ou você mimar a si mesmo. São duas coisas, uma é muito boa e a outra é muito má. Significa você saber o que beneficia. Em primeiro lugar, quem é esse si que você está falando? Eu estou falando do ser ou do parecer, da essência ou da aparência. Ambos necessitam de cuidados. Digamos que essa parte material, essa aparência no mundo material, que os gregos chamavam de persona, a personalidade, né? Ela é composta de um corpo físico, das energias que movimentam esse corpo físico, das emoções e da mente. E isso é aquilo, esses 4 corpos que a gente poderia chamar de quaternário, segundo a tradição oriental, segundo o ocidente, personalidade. Ela precisa de cuidados? Precisa. Mas qual é o cuidado que ela realmente necessita? E até onde nós estamos indo realmente com a necessidade dela, e a partir de onde já estamos indo com uma fantasia que infla a necessidade dela. Percebe? E aí a gente passa a mimar a nossa personalidade para a vida fora. Então, o meu corpo necessita de alimento. É verdade, eu devo alimentá-lo. Ele tem fome, tem sede, eu devo atender essa necessidade. Mas chega um determinado momento que eu já não estou mais atendendo a necessidade do meu corpo. Estou maltratando o meu corpo para atender a minha fantasia. Então, eu dou muito mais do que ele necessita, ou dou coisas que fazem mais mal do que bem. Por quê? Porque a minha fantasia necessita daquele tempero exótico, daquela quantidade que o meu vício demanda. Nesse sentido, eu já estou mimando a minha personalidade, mas no fundo prejudicando. Mesma coisa em relação às suas energias, os recursos que você precisa para viver. Então, eu necessito gerar recursos? Necessito. A sobrevivência tem um custo. Mas até que momento eu estou suprindo esses recursos para uma sobrevivência digna? E a partir de que momento eu já estou começando numa corrida maluca para acumular coisas, para com isso alimentar a minha vaidade? Dizer, eu sou maior do que você porque possuo mais coisas, ou meu nome está mais projetado. É um limiar tênue entre realmente proteger a personalidade e entre começar a gerar um chantilly que não tem nada a ver com a massa do bolo, que mais está pesando e prejudicando o bolo do que qualquer outra coisa. Tá? Então nós temos sim que cuidar da nossa personalidade, mas com uma maturidade, com uma moderação, com uma sensatez que sabe até onde você cuida e a partir de onde você fantasia e maltrata a personalidade. Um homem que tivesse um grau de sabedoria, que tivesse um grau de moderação, ele trata muito melhor a sua personalidade do que aquele que é viciado em mimá-la. Né? Porque ele sobrecarrega a personalidade com coisas que ela não necessita e que a sufocam muito mais do que a atendem. A disciplina pessoal, ela faz parte da superação dos nossos limites internos? Com certeza. Uma disciplina pessoal que é justa com o corpo, é justa com o corpo energético, é justa com as emoções, é justa com o corpo mental. Ou seja, dá a cada um o que lhe corresponde. Esse é o conceito de justiça platônico na República. Dá a cada um o que lhe corresponde. Tá? Então, nós tendo uma disciplina pessoal, nós atendemos. O corpo necessita de alimentos, necessita de movimento, necessita de sono. Atendemos isso com justiça. E atendemos com justiça cada um dos outros veículos. Nós não necessitamos, por exemplo, que uma pessoa que eu tenho uma fantasia em relação a ela necessariamente me ame. Eu não necessito disso. Eu necessito respeitar os sentimentos das pessoas e deixar que cada um ame o que quiser e quem quiser, mas que eu seja cada vez mais doação e amor sem esperar nada em troca. Tá? Querer que necessariamente alguém me ame, isso é uma fantasia do plano emocional, que mais prejudica, porque cria aí uma fixação mórbida, do que propriamente beneficia. Então eu teria que ter essa lucidez de saber o que cada veículo demanda de alimento sadio. E isso é disciplina pessoal.
Eu acredito que a humanidade, desde o início dos tempos, é a mais externa do que a interna. Ela está progredindo, mas bem lentamente, né? Você pode perceber, sei lá, teve um período áureo na história da Grécia, que vem desde os pré-socráticos até o período socrático, platônico, aristotélico, um período áureo. Ali houve uma quantidade de nomes bem significativos de pessoas despertas buscando algo mais. Mas esse número significativo é insignificante perto das pessoas que estavam alienadas. Não era todo mundo que era Sócrates, Platão e Aristóteles. Eram 3 ou 4 nomes. Então a gente às vezes olha para trás e diz, estamos regredindo. Bom, entre aspas, em média, a humanidade está progredindo um pouquinho. Mas ainda é um processo muito lento. Basta você ver para a gente, pessoalmente, superar um defeito, quanto é difícil. Quando a gente briga, vai, acha que avançou, daqui a pouco retrocede de novo e briga, vai, até assimilar isso aí como uma conduta constante, crescer é muito complicado. Coletivamente não é diferente. Então nós estamos lutando para ter digamos assim, um peso maior na essência do que na aparência, e disso se trata, né? Viemos aqui para isso. Mas você pode dizer que em média, sei lá, no período do rei dos Hunos, Átila, era mais comum que as pessoas ouvissem que Átila massacrava as crianças dos inimigos e achassem isso normal, do que seria hoje nós ouvirmos que alguém está fazendo isso. Isso já gera uma indignação coletiva que na época não era tão comum. É um pouquinho assim, mas é como se fosse uma senoide, que vai lentamente, na média, tendo um certo crescimento. Mas ainda estamos muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. O que é sabedoria dentro disso? Na verdade, eu teria que acrescentar uma terceira etapa nisso que você falou. Eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com o erro dos outros, mas eu posso aprender sem erro nenhum, através da reflexão. Se eu reflito sobre a natureza profunda das coisas, eu posso apreender a essência das coisas sem ter precisado errar. Quando eu erro, significa que eu já parti para a experiência sem estar preparado para ela. Ou que alguém partiu para a experiência sem estar preparado para ela. Isso gera aprendizado também? Gera, mas com uma dose de dor, que nem sempre é necessária. Eu diria que você tem 2 formas de evoluir. Ou é numa forma inclinada, que você vai sempre refletindo e crescendo, ou é na forma escada, que você bate com a cabeça contra a parede, fica ali se batendo por um tempo, aí não suporta a dor, pula para o próximo degrau. Esse é o processo com dor, né? Que é o processo da escada, que se aprende através do erro. Um processo sem dor pode ser esse através da reflexão. Tá? A sabedoria ela é diferente do mero acúmulo de conhecimento, porque a sabedoria faz com que cada coisa que você conheça profundamente na sua aplicação na vida. Ou seja, você vivencia as coisas e sabe como elas interagem com o mundo, sabe como a vida responde a isso. Ou seja, você tem algo de vivo, você aprendeu com interação com a vida, não é um acúmulo de informações meramente intelectual. Existe uma frase bíblica que eu acho que cabe muito bem aqui, que diz, pelas vossas obras vos conhecerei. Não é pelos vossos títulos ou pela quantidade de informações que tendes na memória que eu vos conhecerei. Então você solta uma pessoa no mundo e vê como ela responde às adversidades. Se ela é capaz de ter autocontrole, significa que ela tem mais sabedoria do que aquele que se desespera ou se encoleriza. Se ela é capaz de tomar uma decisão pensando em mais gente do que aquele que toma decisões egoístas, significa que ela tem mais sabedoria. Se ela é capaz de caminhar considerando mais as leis da natureza do que aquele que trabalha aleatoriamente, significa que ela tem mais sabedoria. Olha como as pessoas estão se movimentando pela vida, e não simplesmente a quantidade de coisas que elas são capazes de citar. Porque isso o Google também faz. Sim. Já fazia, né? Agora a inteligência artificial faz muito mais. Ou seja, não é a quantidade, é a qualidade. A resposta que ela dá à vida te indica o quanto ela tem de sabedoria ou não. Sábio é aquele que dá respostas humanas à vida. Quando ele dá uma resposta, você percebe que ele utilizou de justiça, de fraternidade, de bondade, de amor, ou seja, ele utilizou todo o potencial humano para fazer aquela escolha e dar aquela resposta. Isso é um sábio. As provas, as dificuldades são provas. Ao passar por elas, muitas ou poucas, ou sejam quantas forem, porque a vida sabe qual é a nossa necessidade de provas, né? Você tem acesso a uma expansão de consciência, ou pelo menos deveria ter. Aí é que está o problema. Eu posso dizer que alguém que passou por 10 dificuldades necessariamente se tornou mais sábio? Eu acredito que não. Pois é, eu também acredito que não.
Depende da maneira como ele passou por essa dificuldade. Se ele considera as dificuldades, as adversidades como provas, ele sai do outro lado maior. Porque ele procurou dar o seu melhor para responder aquilo. Ele percebe que a vida o está provando para entregar alguma coisa mais adiante. Como é o processo pedagógico que nós utilizamos? Nós levamos o nosso filho para o colégio, ele faz uma provinha de matemática. Para quê? Para ter acesso ao 2º ano do fundamental. Ele é promovido quando ele passa por aquela prova. Se ele considera que é uma mera dificuldade, ele vai achar que os professores estão só torturando ele. Quando ele sabe que é uma prova, ele sabe que ele vai ter acesso a um outro grau, um outro patamar de experiência, se ele passa bem por ali. Quando o homem encara as adversidades da vida como provas, ele sai do outro lado maior. Quando ele encara apenas como uma injustiça da natureza que o está torturando, ele sai do mesmo tamanho e ainda traumatizado. Às vezes com mais amargura, às vezes com mais dificuldade, fica reativo a qualquer situação que a vida traz, com mais dificuldade de se colocar diante da adversidade. Ou seja, tudo depende da maneira como você encara as situações. As mesmas situações podem ser encaradas de formas muito diferentes. Uma vez eu vi uma mensagem, às vezes a gente vê algumas coisas inteligentes por aí, né? Pelas redes sociais, pelas propagandas, e eu achei muito interessante aquilo, que dizia que havia 2 irmãos, filhos do mesmo pai, e o pai era alcoólatra. E aí um deles tinha tido muito êxito na vida, estava bem, muito feliz com a sua família, e o outro tinha se tornado um alcoólatra e estava com a sua vida toda despedaçada. Aí chegaram para esse alcoólatra e perguntaram: por que você se tornou o que você se tornou? Ele disse: porque o meu pai era dessa maneira. Aí perguntaram para o outro, bem-sucedido, com uma vida feliz: por que você se tornou o que você se tornou? Porque o meu pai era dessa maneira. E o pai era um só. E cada um tinha feito uma síntese absolutamente diferente desse fato. Era o mesmo pai. Podemos, às vezes, ver a mesma coisa, mas cada um vê de uma forma diferente. Né? Cada um faz desse aprendizado algo que pode projetá-lo para cima ou pode afundá-lo.